Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da vida e da esperança. Deus que quer ser conhecido e quer que nós, leigos e leigas, conheçamos melhor a nossa igreja, conheçamos melhor a nossa condição de leigos e de leigas, do laicato, pessoas envolvidas na construção do reino de Deus. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Nós estamos estudando há 4 semanas este documento importante da Igreja Católica do Brasil, o documento 105 da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Os nossos bispos estiveram reunidos em Aparecida do Norte, terra da Mãe, terra de Nossa Senhora, no mês de abril deste ano de 2016. E lá quiseram conhecer um pouco mais a história, a realidade, o serviço dos leigos e das leigas. E resolveram publicar, editar este documento tão importante, que tem como tema cristãos, leigos e leigas na sociedade, na igreja e na sociedade. E o lema, sal da terra e luz do mundo. É assim que a nossa igreja precisa de todos nós, leigos e leigas, como sal da terra, como luz do mundo, como esperança, para que todas as pessoas possam encontrar em nós referências de um Deus que quer estar no mundo, que quer construir neste mundo o reino de Deus. No programa passado, da semana passada, nós já falamos que o documento 105 nasceu de uma árvore plantada há 51 anos do Concílio Ecumênico Vaticano II. Toda árvore boa dá bons frutos. Então, o documento 105 da CNBB é um fruto que nasceu da árvore do Concílio Vaticano II. Eu tenho estudado muito esse livro, estou achando interessante demais, porque, na verdade, os nossos bispos colocaram em nossas mãos serviços importantes para que o reino de Deus aconteça, para que as vontades de Deus prevaleçam. E fico pensando no lema, sal da terra e luz do mundo. O mundo está andando com muitas escuridões por aí, Então, ser luz neste mundo é uma necessidade. Nossos bispos pensaram bem nisto, em contar com um leigo, comigo, com você, com todos nós que somos batizados em Jesus, que somos partes da igreja, para que a igreja de Jesus seja esperança, seja alegrias, seja promotora da justiça. Aliás, quando a gente sintetiza a Bíblia, os escritos sagrados, a gente percebe o quanto a justiça é valorizada. O próprio Jesus fez muita questão de dizer isso, que a justiça é essencial, que a vossa justiça, diz Jesus, seja grande, seja maior, porque nós somos conhecedores de Jesus. Daí a necessidade de nós sermos mais experimentadores da justiça, Então o documento está aí para que todos nós possamos ler. Nós leigos, corajosamente, com alegria, queremos conhecê-lo. A palavra leigo vem do grego laikos, do latim laicos. Interessante que na Idade Média, isso é lá na Idade Média, A palavra leigo foi criada assim para colocar o não pertencente à hierarquia bem embaixozinho, Era uma pessoa que não sabia de nada, que desconhecia tudo, Até hoje a palavra, a etimologia da palavra é essa mesmo. Leigo é aquele que não sabe nada, que não entende de determinada coisa, mas no sentido eclesial, ou seja, na igreja,
Leigo quer dizer aquele que participa, que ajuda, que faz alguma coisa na igreja, em função do mundo, em função da igreja, a serviço da igreja, né? Então é nesse segundo jeito que nós queremos entender leigo. Leigo que tem uma missão, né? E para que nós exerçamos a nossa missão, cumpramos a nossa missão, nós precisamos ser capacitados para isso, vocacionados para isto. Acho que está aí, assim, a grande importância, sermos entusiasmados, vocacionados para exercer o nosso laicato. Aqui no documento 105, tem, claro, que muitas definições bonitas, muitas colocações. Aliás, o livro é todo muito bem feito. Como ficou bom esse livro? Faça aqui de público. Aliás, eu queria te pedir, leia esse livro, compre baratinho, uns R$8, né? E tem na internet também, é só digitar lá na internet, você vai encontrar na internet todo o livro escrito. Muito bom, vale a pena estudar, vale a pena ler. E lá, no número 104, parágrafo 104, vai falar sobre a iniciação à vida cristã. Eu pedi, pessoal da técnica, para colocar o texto aí no seu vídeo. Eu vou ler bem devagarinho, né? E você que está me assistindo vai acompanhar, tirado do livro da CNBB, legitimamente da CNBB, né? Você vai ler comigo esse pequeno texto. Já são 2 pequenos textos, mas eu dividi em 2 partes. A primeira está assim: a iniciação à vida cristã. O Concílio Vaticano II valorizou a fundamentação sacramental da Igreja, especialmente pelos sacramentos da iniciação cristã. Esses sacramentos fundam a igual dignidade de todos os membros de Cristo. O batismo nos incorpora a Cristo, pois fomos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo. Tirado de Coríntios, 12:13 e Efésios 4:5. A crisma nos unge com óleo do mesmo Espírito de Cristo, para sermos defensores e difusores da fé. A Eucaristia une a todos na mesma fração do pão, baseado em Coríntios 10:17. Neste início do documento, número 104, tem uma frase forte. Aliás, o bom seria se a gente pudesse comentar todas as frases, todas as palavras do texto, né? Mas eu sei que é difícil, é complicado, nosso tempo é curto, né? Então vamos por partes. Hoje vamos fazer um pequeno estudo só. Neste texto que nós acabamos de ler, fala assim: o batismo nos incorpora a Cristo, pois fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo. Aí o texto nos remete, nos leva para a bonita teologia batismal. Pelo nosso batismo, nós nos tornamos partes do Cristo. Nós fomos incorporados ao Cristo. O que quer dizer isso? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. É claro que não queremos dizer, o livro não quer dizer, que nós somos deuses, não. Longe disto, né? Somos pecadores, nós não somos deuses, não. Mas nós, por bondade de Deus, fazemos parte do serviço do Cristo, da construção do reino de Deus. Como Jesus deseja construir neste mundo um tempo bom, um mundo melhor, ele se serve de todos nós. Por isto, ele infunde em cada um de nós o Espírito Santo, o Espírito vivificador, para que tenhamos sabedoria, coragem, para construirmos um mundo novo. Então nós somos na igreja, através da igreja, partes do Cristo. É assim que o leigo deve de ser. Alimentado inclusive pelo pão, o texto fala, alimentado pelo pão da Eucaristia,
que é um sacramento da iniciação cristã, né? Das que são 3 sacramentos, né? O batismo, a crisma e a eucaristia, nós somos dotados, nutridos e encorajados para a construção do reino de Deus. A igreja precisa sim do nosso serviço, do meu serviço, do seu serviço, de todos nós. A igreja só é forte quando todos colaboram, quando um grande número de pessoas colaboram. Existe uma palavra antiga, hoje bem desusada, mas eu acho ela bonita, mutirão, né? Hoje quase que não se fala mais em mutirão. Mas neste texto aqui, ou até neste contexto, nós vemos a importância sim do mutirão. Mutirão em favor da vida, para que todos tenham vida. Para isto, fomos batizados em Jesus, para nos tornar mais participantes da construção. E agora mais uma parte do documento, escrito pelos bispos, né, do Brasil, e que traz no seu número 104, mais essa parte. A tomada de consciência desta responsabilidade laical, que nasce do batismo e da confirmação, não se manifesta de igual modo em toda parte. Em alguns casos, porque não se formaram para assumir responsabilidades importantes. Em outros, por não encontrar espaço nas suas igrejas, paróquias, para poderem exprimir-se e agir por causa de um excessivo clericalismo, que os mantém à margem das decisões. Neste sentido, há de se acolher a decisão que nós, bispos do Brasil, tomamos de fazer com que a catequese em nosso país se transforme em processo de inspiração catecumenal. Muito bonito. Veja aqui 2 coisas fortes. Em alguns casos, porque não se formaram para assumir responsabilidades importantes. Nós, católicos, nós cristãos, precisamos sim de conhecer, de nos formar, de adquirirmos conhecimentos. Grandes dúvidas na fé dificultam, aniquilam a fé das pessoas. Nós precisamos conhecer, estudar sim. Aí você poderá me dizer, mas então agora vai ter que estudar para ser católico? Eu diria para você, o bom seria. Teologia. Antigamente, a teologia era uma ciência, era um estudo só para seminaristas, padres e bispos. Hoje não. Graças a Deus que não. Os leigos estão estudando teologia e devem estudar. Na paróquia de Santo Antônio, aqui de Pará de Minas, o pároco é o padre Geraldo Gabriel, nós temos o nosso curso de formação teológica. E como que é bonito, como que as pessoas se interessam por conhecer teologia, né? É claro que a gente não vai ter lá uma teologia acadêmica, né? A gente vai viver as experiências teológicas de Dom Luciano, por exemplo, Dom Luciano Mendes, de Dom Helder, de Padre João Batista Libano, de tantos outros. Então, quando o texto nos pede para que sejamos mais formados, ele quer nos motivar para o estudo. É preciso sim. Se não tiver condições, fazer o quê, né? Que a gente acha muito difícil, mas eu acho que não poderia haver essas dificuldades. Estudar é bom demais, conhecer é bom demais, conhecer a nossa fé, fundamentar nossa fé, os dogmas da igreja, a doutrina da igreja, como que é bonita, é um tesouro, é como uma pedra de diamante, né? Uma pedra bem grande de diamante, que vale milhões de euros, né? Que vale mais que o cruzeiro. Se ela não for lapidada, ela não vai ser muito bonita, não. Você pode achar até uma pedra de diamante aí. Se ela não for lapidadinha, né, polida, você não vai valorizar aquela pedra. Assim também é a nossa fé. Quando nós estudamos a história da igreja, o Concílio Vaticano II, o documento 105 da CNBB, a Bíblia, a Palavra de Deus, né?
Quando nós passamos a entender, a conhecer a teologia, aí sim, nossa fé fica uma fé lapidada. E você tem esse direito. Lá no Concílio Vaticano II, foi dado a você o direito de conhecer, de estudar. Antes do Vaticano, não. A Bíblia era só para os padres, para os seminaristas, né? Hoje não. Hoje a Bíblia é colocada para todo mundo. Agora, é importante que se faça uma boa interpretação. Chama exegese, né? Interpretar a Bíblia com coerência. Isso é muito bom, né? Deus fica mais próximo das nossas realidades, nós passamos a entender que Deus está mais próximo das nossas realidades, das nossas labutas, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, né? Nosso tempo se esgotou. Quarta-feira que vem, nós vamos continuar falando sobre essas coisas bonitas que a igreja tem para nos contar, para nos mostrar. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.